tudo bem com vocês? Hoje a gente retoma o nosso capítulo 8, certo? E nesse capítulo a gente tem a leitura 2. E também temos uma nova leitura, então vocês vão fazer essas duas leituras, tá? A primeira leitura vocês vão responder da 46 a 48, certo? A interpretação escrita. E na segunda leitura, que é o título 1 das disposições preliminares, que fala sobre os direitos e deveres das crianças, certo? Aí vocês têm na página 50 e 51 a leitura e tem da 1 até a 3 para responder no caderno, tá certo? Hoje o nosso estudo de língua, certo? É sobre linguagem formal e linguagem informal. Então vamos lá entender um pouquinho sobre esse conteúdo. Na opinião de vocês, pessoal, será que utilizamos a mesma forma tanto para falar quanto para escrever? Certamente a resposta de vocês foi não, né? Mas afinal, por que isso acontece? Como vocês sabem, convivemos em uma sociedade na qual trocamos experiência com as outras pessoas a todo momento, seja para ensinar ou para aprender com elas. E esta troca de experiência só é permitida porque podemos utilizar um recurso muito precioso, a linguagem. Ao falar, usamos a linguagem oral e para escrever, usamos a linguagem. Mas é justamente aí que precisamos saber diferenciá-las, pois durante a fala tomamos algumas atitudes que não são permitidas no momento da escrita. Vamos citar algumas delas. Imagine-se conversando com um amigo. Você usa gesto, faz algumas pausas, provoca aquele suspense e até pode usar algumas gírias da hora, não é mesmo? E naquele bate-papo na internet, já sei, quis aproveitar ao máximo aquele momento e resolveu abreviar as palavras, não foi? Sem problema, seu amigo compreenderá tudo perfeitamente. Reveja a situação, pois nesse momento irá imaginar que precisa fazer aquela redação que a professora solicitou, ou que precisa se comunicar com a diretora de sua escola. É hora de colocar em prática todo o seu conhecimento no que se refere à ortografia das palavras, a construção dos parágrafos de modo que as ideias se apresentam claras ao leitor. E para que isto aconteça, é preciso escolher cuidadosamente as palavras. Percebeu quanta diferença? A partir deste exemplo, entendemos agora a diferença que há entre as duas modalidades, ou seja, a linguagem informal é aquela presente nas conversas do dia a dia, permitindo que utilizemos aquelas infinidades de recursos. Já a linguagem formal é um pouco mais complexa, pois está relacionado ao que chamamos de padrão formal, isto é, aquele estilo que é comum a todos nós. Dizemos que é comum pelo fato que precisamos conhecê-lo bem, e este conhecimento é adquirido de acordo com o nosso estudo no que se refere a tudo aquilo que a gramática nos revela, por meio das aulas de linguagem portuguesa, e principalmente com o hábito que é a leitura e a prática da escrita. Então, a linguagem mais séria que busca seguir uma norma de padrão da linguagem é chamada de linguagem formal. Já a linguagem mais espontânea, descontraída, que não procura seguir a norma padrão da linguagem, é chamada de linguagem informal, como as gírias, como as conversas no WhatsApp, que abrevia o você pelo VC, vai dar certo com VDC, entendeu? Então, são vários tipos de abreviaturas que dizem que a linguagem é informal, certo? E para fixar nosso conteúdo, a gente vai fazer uma atividade do nosso livro, certo? Que é da página 52 e 53. Então, vamos lá entender um pouquinho sobre essa atividade e fazer tudo juntos. Agora você vai estudar algumas diferenças entre a linguagem formal e a informal e quais situações você acha que elas são usadas. A primeira questão tem assim: veja a seguir duas situações de comunicação e a linguagem usada em cada uma delas. Cara, essa questão de geografia tá osso. Será que você pode dar uma mãozinha aqui? Professor, estou com dificuldade em uma questão de geografia. Você poderia me ajudar, por favor? Tem assim, quem são os participantes de cada situação de comunicação acima? Quem são os participantes de cada situação? Da situação A e da situação B? Da primeira situação, os participantes são 2 alunos, né? Já na segunda situação, participa um aluno e o professor. Então, a gente já conseguiu ver a diferença aí também, né? Já na B, ele pergunta, em qual das situações há mais intimidade entre os participantes? Justifique sua resposta. Então, em qual dessas situações, da A e da B, existe mais intimidade entre os participantes? Há mais intimidade, né, entre os 2 alunos, provavelmente pelo fato de eles serem amigos e de conviver diariamente e terem a mesma idade, né? Por isso que eles têm mais intimidade. Até o modo de falar, eles têm mais intimidade. A linguagem empregada em cada situação é o reflexo da situação comunicativa. Então, na linguagem A, a gente tem uma linguagem mais informal, que é a comunicação entre os 2 alunos. Por isso, eles possuem mais intimidade. Já na B, a linguagem é mais formal, que é do aluno com o professor. Então, existe um respeito bem maior ali, porque
é o aluno e o professor. Então, a gente utiliza a linguagem mais formal, entendeu? No caso, que é a formal. Item C. Quais características se referem à linguagem usada na situação A e quais se referem à linguagem usada na situação B? Indique escrevendo A e B nos espaços abaixo. A mais séria, como a gente viu, a mais séria é do aluno com o professor, que então é o item B. Já a mais descontraída é dos dois alunos, né? Porque eles possuem mais uma intimidade, eles estudam junto, têm uma amizade, então é mais descontraída. Mais espontânea também há, por eles terem um vínculo maior do que o aluno com o professor, porque o aluno com o aluno, eles convivem muito mais, são amigos além da escola, às vezes, né? Então, ele tem uma intimidade muito maior, mais elaborada com o professor, até o modo de falar, né? Então, é o item B, certo? Então, aí a gente consegue ver as características diferentes usadas na linguagem, né? Tanto na formal como na informal. Item D. Em sua opinião, por que a linguagem mudou de uma situação para outra? Então, por que, pessoal? Por que vocês acham que ela mudou? Ela mudou porque os participantes, eles possuíam intimidade que existia na primeira situação e deixou de existir na segunda, porque os alunos que foram a primeira situação, eles possuíam mais intimidade. Já o professor e o aluno, ele tem uma intimidade, mas não tão grande como a do aluno com o aluno, né? Então, por isso que deixou de existir na segunda situação. Então, essa é o que mudou, né? Essa é a diferença que mudou entre a primeira situação e a segunda situação, certo? Não é que o professor não tem uma intimidade com o aluno, mas a intimidade do aluno com o aluno, por eles terem uma amizade, é muito maior do que com o professor e o aluno. Segunda questão. Na situação A, o aluno utiliza a expressão tá osso para caracterizar a questão de geografia. Essa expressão indica que a questão estava difícil, fácil ou errada. Estava difícil, né? Porque tá osso. E a maneira que ele falou como? Ele falou, cara, essa questão de geografia tá osso. Será que você pode dar uma mãozinha aqui? Então, ele quis dizer que a situação estava difícil da questão, certo? Então, o item é o difícil. Terceira questão. A palavra ser, usada na situação A, é o uso mais descontraído da palavra se, você ou vocês. É um uso mais contraído da palavra você, que ele abre uma abreviatura da palavra você e fica ser, certo? Note que o tipo de linguagem variou conforme a situação de comunicação. Na situação A linguagem era mais descontraída, por isso o emprego dos termos tá, osso e ser. Na situação B, a linguagem é mais séria e segue a norma padrão, ou seja, segue as regras gramaticais estudadas na escola. Então a gente consegue ver a diferença a partir daí, que na situação A gente tem algumas gírias, né? E também temos abreviaturas de algumas palavras. Já na situação B é mais padrão, né? Uma norma padrão e segue as regras gramaticais estudadas na escola, certo? Então, como a gente viu, né, a linguagem mais séria, que busca seguir a norma padrão da linguagem, é chamada de linguagem formal. A linguagem mais espontânea e descontraída, que não procura seguir norma padrão da linguagem, é chamada de linguagem informal, certo? Então, pessoal, essa aqui é a nossa agenda, tá? Hoje a gente falou um pouco sobre a linguagem formal e informal. A gente viu a diferença entre elas, né? Que a linguagem informal é uma linguagem de norma padrão. Ela segue regras gramaticais estudadas na escola, né? E é uma linguagem mais séria. Já a linguagem mais espontânea e descontraída, né? Que não procura seguir norma padrão da linguagem, é chamada de linguagem informal, onde a gente tem as gírias, né, como tá osso, pode crer, e também abreviaturas de alguma palavra, como ser, né, vai dar certo, como obedecer. Então, essas são algumas das diferenças da linguagem formal e da linguagem informal, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Essa aqui é a nossa agenda, interpretação de texto da página 46 a 48. Estudo da língua, da página 54 e 55. E hoje também a gente tem a produção de texto, certo? Que é das páginas 56 e 57, tá bom? Então, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!